Essa é a Letícia com H. Seu pai fez a numerologia do seu nome e data de nascimento para tudo ser perfeito. Pensa numa pessoa auspiciosa. Cheguei! Essa é a Sabrina. Sua mãe colocou esse nome por Sabrina ter uma história para contar. Ela foi sequestrada na maternidade. Pensa numa pessoa cheia de traumas. Não fica assim, vai. Deita aqui um pouquinho. Fazer um cafuné. Em 2000 e bolinha as duas eram tão amigas que até se chamavam de cis. Irmã em inglês, mas um dia a chavinha virou e algo diferente surgiu. Eu tenho que achar meu celular. Onde eu tava perdendo. Essa cena que vocês acabaram de ver foi num período, né, amor, bem delicado pra gente. A gente estava no início, se descobrindo ainda. E nessa época nós éramos evangelizadoras do grupo jovem da mocidade, no centro espírita, né, na casa espírita. E a gente sempre teve muita responsabilidade, então havia uma preocupação sobre essa questão de como a casa iria receber, né, essa notícia de que éramos um casal, de que estávamos nos tornando um casal. Mas antes de mais nada, a gente também estava passando por um processo pessoal difícil, né? De dúvidas, conflitos. A gente chegou a questionar se era obsessão, se era uma questão de perturbação espiritual, se era uma fase, né? Até porque eu não tinha ainda me envolvido com outra mulher, né? A Letícia é minha primeira relação, uma afetiva. Então tudo passa pela cabeça. E ela também estava vivendo os conflitos dela, né? Então, foi um período muito, muito difícil pra gente. Isso, e aí eu fui estudar, né? Porque eu precisava buscar um lastro na minha religião que eu me sentisse de fato fora de um pecado, enfim. Eu fui estudar. E aí encontrei no livro já de 2013 do Divaldo, esse aqui atrás, uma passagem falando sobre a homossexualidade. E aí nesse livro, ele aborda outros assuntos, tá? Que espíritos trouxeram em reuniões mediúnicas mais recentes, inclusive sobre fertilização, sobre outros assuntos, sobre É um livro bem interessante. outras questões do sexo, né, da energia sexual. E aí ele fala aqui, ó, sobre um trecho da homossexualidade. Ser homossexual não compromete o indivíduo com uma conduta moral desequilibrada, nem assegura por si só uma conduta saudável. São aspectos distintos da individualidade humana. Ser homossexual significa apenas ter atração afetivo-sexual por alguém do mesmo gênero. Então aqui ele já coloca pra gente uma lente mais natural desse processo, né? Inclusive também a gente vai encontrar nas obras básicas, né, falando sobre essa questão. A gente vai ver mais à frente. Quando eu consegui acessar, né, esse foi um dos livros, mas eu trouxe aqui um livro que eu acho que foi mais focado nesse assunto. A gente começou a perceber que não tinha nada assim de tão errado. A gente estava vivendo um sentimento verdadeiro. Então, esse era o mais importante. Eu acho que a questão que perpetua em todas as obras, né? Inclusive nas obras básicas, é a questão moral, né? A questão, a sua conduta ética e moral em todos os aspectos da sua vida, inclusive no aspecto sexual. Então, é uma pena que em muitas casas espíritas há uma preocupação muito grande sobre o que é tradição, né? E essa questão ainda não seja tão clara, né? Do norte, do que precisa ser levado em consideração. Ou se tem medo de falar do assunto, para não gerar polêmica. É um tabu, né? Mas a gente também precisa entender que a gente não vai colocar a nossa realidade goela abaixo de ninguém. Existe um tempo para as coisas, existe um processo para as coisas, e a gente precisa também ter clareza de que cada pessoa está vivendo seu processo evolutivo, sua curva de aprendizado, e tem uma visão subjetiva sobre as coisas. Uma coisa é o que o Espiritismo traz, e eu acho que o lema do Espiritismo é fora da caridade não há salvação.
Outra coisa é a opinião de pessoas que querem muitas vezes fazer valer o que elas acreditam como verdade. Então, assim, foi um processo de muita troca, de muita dor, mas que gerou transformação e gerou aprendizado. E eu acho que até mais para ler, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de como bateu em você, amor, porque para você, eu cheguei no espiritismo com 18 anos. Eu era católica até então. Mas a Lê viveu a doutrina espírita desde a evangelização infantil. Ela ia muito pequenininha. Então, para ela, essa casa que sempre ela frequentou, né, a vida inteira, receber bateu de uma forma diferente do que para mim. Ainda que eu tenha me incomodado, tenha sofrido, acho que para ela bateu em outro lugar. Queria que você falasse um pouquinho assim sobre como foi para você, sabe? Sua casa, sua religião, aquelas pessoas, o que você sentiu assim? Assim que a gente entendeu que o que a gente sentia, de fato, não era uma fase, não era uma perturbação, não era uma obsessão, que isso é muito comum, né? Os casais homoafetivos espíritas, né? Os casos, falam assim, meu Deus, será que isso é um processo obsessivo? Na igreja tá endemoniado. E não, tem que tirar o demônio, né? No espiritismo E na católica tá em pecado e no espiritismo é obsessor. Será que não é obsessor? Mas enfim, a gente também pode ser, né, gente? A gente fica com essa preocupação. Qualquer coisa hoje em dia tem influenciação espiritual, mas a gente precisava ter certeza. E a gente, nossa, antes de conversar, passou por todo esse processo de entender que de fato era um sentimento legítimo. E aí a gente chamou a coordenação doutrinária da época da casa para conversar, porque a gente estava numa posição de liderança. Então era nossa responsabilidade fazer isso. Falei, vamos conversar, dizer que a gente já sabe que é isso, que a gente se declara dessa forma, que a gente não quer viver na clandestinidade, como outros tantos casais tiveram medo de se colocar, porque se a gente acreditava que o nosso amor era legítimo, por que a gente ia se envergonhar dele? Por que a gente não ia tratar com naturalidade, inclusive com aqueles jovens que a gente estava formando e precisavam também receber, né, com naturalidade as diversas expressões da diversidade humana. Inclusive. Diversas expressões de diversidade humana. E até para os jovens entenderem a multiplicidade de expressões e que isso faz parte, né? E que poderia ali estar acontecendo, inclusive, ou vir a acontecer. Mas a gente tinha preocupação com os pais desses jovens, não sentirem que a gente estava influenciando eles a adotar a postura A ou B. E que isso não virasse uma grande questão, né? A gente não pretendia anunciar isso, mas a gente também não queria esconder. E aí, quando a gente foi conversar, houve um certo receio Sim. da coordenação pela exposição da casa, porque seria, obviamente, uma questão que poderia ser polemizada por algum responsável um pouco menos esclarecido. E aí acabou se tomando uma conduta de reunião, né, junto aos outros membros do corpo doutrinário, para ver o que seria feito, se a gente seria mantida na coordenação, na liderança dos jovens ou não. Só daí a gente já ficou um pouco desconfortável, né? E aí a casa dividiu opiniões, uma parte das pessoas entendia que era mais conservador, né? Afastar, outra parte entendia que não fazia sentido, que o importante era a nossa conduta, se a gente estava conduzindo a juventude de maneira correta, se a gente tinha conteúdo doutrinário nos diversos temas morais do espiritismo, o que era mais importante, né? E teve também quem defendeu a gente. Isso, e aí defendeu de fato, falou, olha, não tem nada a ver. Então, elas são um casal, então qualquer outro casal não vai poder orientar um grupo em conjunto. Enfim, no fim das contas, a casa entendeu que não teria problema, né? Só que a gente já tinha se desgastado nesse processo. A Sabrina acabou se afastando e também tinha outras escolhas espirituais que ela gostaria de fazer. A gente vai tratar isso em outro vídeo. E eu fiquei na casa, mas permaneci em outra tarefa. Um tempo depois, a pessoa que liderava a coordenação doutrinária na ocasião se retratou, com muita humildade, desculpa, entendeu que acabou, pelo medo, reagindo de uma forma que não nos acolheu. E hoje é uma pessoa amiga nossa e a casa acabou aprendendo, né? Isso que é legal, porque a casa é feita de pessoas, né? E a interpretação da doutrina ela evolui ao longo do tempo. A gente acaba olhando com as lentes do nosso coração, muitas vezes. A casa hoje abriga outros casais homoafetivos,
A gente acabou sendo um pouco de percussora, né? Assim, nesse processo, nessa casa propriamente dito, assim. Mas eu acho importante a gente frisar que o que contou muito também é a pessoa que nós somos, assim, a nossa conduta, a nossa postura como casal também, sabe? É, eu acho que a gente coloca muito na conta da religião. Ah, mas a religião. E a gente sabe que existe o preconceito e que a religião muitas vezes ela é ortodoxa, muitas vezes ela vai prezar pela tradição, ela vai ter dificuldade de lidar com as diferenças, a depender de quem está conduzindo, né? A gente na Igreja Católica tinha o Papa Francisco, que tinha uma mente mais aberta, que entendia, né, a humanidade de uma forma mais acolhedora. Então, também tem uma parte que é nossa, de entender e de não querer, no radicalismo, ficar com o discurso de não fomos abraçados pela nossa casa espírita. Não, a gente queria mais que gerasse o debate, a reflexão, e que a gente fosse abraçado sim, e que a gente pudesse estar aqui hoje para dividir essa história e que gerasse reflexões e mudanças em outros lugares, né? Porque se nada disso tivesse acontecido, a gente não estava aqui agora com um objeto de debate tão rico para trazer. E às vezes a gente vê as pessoas se decepcionando com as casas que frequentam e abandonando a religião. E eu acho que isso é problemático, porque o espiritismo é um só. As casas e as conduções das casas mudam. Então a gente precisa ter essa também maturidade ao encarar o assunto. Hoje, outras pessoas estão, graças a Deus, né, sendo recebidas, sendo acolhidas de maneira bem natural. E a gente fica feliz, de alguma forma, ter contribuído, né, para essa reflexão e esse aprendizado. Uma outra coisa interessante é que nesse mesmo livro ele vai falar também sobre a homossexualidade masculina e feminina e como o exercício dessa sexualidade é mais importante do que a direção do afeto. Ele fala que se o homem ele é homossexual, isso não necessariamente faz dele um ser promíscuo. Alguém que vive a sexualidade de forma desenfreada. Assim como no caso da mulher, também a escolha por se relacionar com alguém do mesmo sexo não faz dela algo do prazer, né? Pelo prazer, não faz dela uma portadora do desequilíbrio sexual. Então, eu acho que a chave da questão que o livro traz e que a doutrina espírita traz, para além da opinião pessoal de cada um que está ali na religião, é a questão ética, moral, mas é também que o desequilíbrio sexual, quando ele existe independente da orientação sexual. E da polaridade. Ele vai existir na relação heteronormativa, ele vai existir em qualquer relação, porque ela não está ligada à escolha, com quem eu escolho me relacionar, mas a minha conduta, quem eu sou enquanto indivíduo. Então, o desequilíbrio sexual, ele vai estar em todos os polos, todas as polaridades. E o livro coloca isso de forma muito sistemática. É bem interessante, assim, a gente até sugere a leitura em outro vídeo, a gente vai falar mais sobre ele, mas é bem rico, assim. E a escolha no sentido da direção, né? Da orientação, porque a gente sabe que a gente não escolhe, né? A gente simplesmente sente e a gente pode escolher dar vazão ou não a esse sentimento, mas a gente não escolhe sentir. Exato. Olha, eu acho que isso aqui já daria um vídeo, gente, assim, já poderia encerrar por aqui. Mas a gente começou indo direto ao ponto sobre a questão sexual, sem trazer alguns entendimentos importantes sobre princípios da doutrina espírita, né? Que são fundamentais para a gente entender esse processo. E construir essa base de entendimento. Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre essas bases. Somos espíritos imortais. Esse é um dos princípios básicos da doutrina espírita e que ela nos ensina e que faz toda a diferença nesse entendimento. Sabe por quê? Porque nós nascemos e renascemos, né? Reencarnamos, que a gente diz, em diferentes contextos, corpos e gêneros. E a gente pode vir em sucessivas reencarnações, tanto quanto homem ou como mulher. Até porque espírito não tem sexo, não é mesmo? E a gente vai vir na condição para passar as experiências, sofrer as vivências que a gente precisa para aprender, para evoluir. Exatamente. Sobre essa questão do sexo dos espíritos, o Livro dos Espíritos, nas questões 200 a 202, vai falar
sobre isso que a Sabrina acabou de colocar. E o interessante, né, é que quando falamos sobre homossexualidade, a gente não está descrevendo o perfil psicológico de alguém, né? Então, quando a gente fala sobre homossexualidade, a gente fala sobre a direção do afeto e da atração. Isso que é mais importante. Então, eu posso dirigir o meu afeto e atração ao sexo oposto, eu sou heteronormativa a minha condição. Se é o sexo similar, é homoafetiva a minha condição. Muitas vezes as pessoas confundem, né, amor? E é importante a gente ter isso bem marcado, porque na comunidade é tranquilo, mas e fora da comunidade? Tem muito essa confusão. E como a gente se veste de um corpo diferente a cada existência, a gente vai viver nessas diferentes experiências e pode ser que em algumas delas o corpo esteja ali diferente do perfil psicológico e da direção do afeto que a gente tem naquela vida. O espírito ele vai se ajustando. Até porque, né, pode ser que a gente tenha várias experiências no sexo e depois passe para o outro sexo. É, isso. E esse entendimento acalma o nosso coração, porque a gente consegue entender que a gente não está em pecado, que a gente não vai para o inferno, que a gente não está em desequilíbrio se a gente está numa relação homoafetiva, entendeu? Se nosso afeto está designado para alguém do mesmo sexo. Mas tem essa palavrinha muito importante, afeto. Exatamente. E, de novo, a gente está batendo nessa tecla, nosso aspecto ético e moral. Se a minha consciência sabe que eu vivo essa relação de forma saudável, se eu vivo a sexualidade com equilíbrio e se eu não sou uma pessoa promíscua, isso é o suficiente para eu ficar tranquilo sobre a minha escolha. Independente da orientação, né? De que eu não estou fazendo nada que infrinja a lei divina. E ainda tem mais. Pode ser que eu encontre uma alma afim, alguém que eu já vivi um amor em outras vidas e que eu me reconecto quase que de imediato, né? Que muito provavelmente foi o nosso caso, né? Sim. Então, pessoal, o Espiritismo não pede que a gente reprima o amor. Ele sugere, recomenda que a gente viva o amor com equilíbrio, com responsabilidade, né? É porque na hora que você falou de não reprimir o amor, aí eu cantei na minha cabeça, não se reprima. Pode fazer. E nós ficamos extremamente aliviadas de poder entender dessa forma, sem radicalismos. Independente, né, de como as pessoas enxerguem, e aí vão enxergar do jeito que quiserem, na religião espírita, católica, evangélica, budista, seja lá o que for, o lance é que as religiões consigam debater, consigam abrir espaço para reflexão sobre a diversidade. Inclusive, essa sua fala me lembra uma história que o Elias Moraes fala no canal dele. Um estudioso, sabe quem é? Um palestrante espírita. Exato. Ele conta sobre uma palestra, né, chamada Homossexualidade à Luz do Espírito Imortal, que foi dada mesmo. Você viu essa palestra? Eu vi. Eu acho que quem é espírita talvez já tenha visto, mas da nossa comunidade, não sei se conhece. E vale a pena, gente, porque assim, na história ele conta que duas senhoras que estavam assistindo a palestra, elas eram colaboradoras da casa há 20 anos. E ao final da palestra, elas foram agradecer a dirigente da casa pelo tema, se emocionaram muito, e, para surpresa de todos, elas eram um casal. Exatamente, elas eram um casal. E elas nunca tiveram coragem de se assumir para a casa que elas frequentavam, que elas doavam o seu trabalho por medo da discriminação. E aí, entre muitas lágrimas e acolhimentos, elas falaram da dor, né, de estarem ocultas durante tanto tempo e de nunca conseguirem participar das atividades feitas para as famílias. Elas tinham que se esconder, né? Escondiam essa relação. Imagina, 20 anos vivendo, trabalhando numa casa espírita sem poder ser totalmente verdadeiro, né? Sobre quem se é. Que bom também que esse período acabou, né? Que as coisas estão evoluindo. E tem uma coisa muito importante que elas colocaram para o palestrante, agradecendo também, que foi a forma séria, objetiva e sem subterfúgios com que ele tratou o tema, tratou o assunto, né? Porque eu acho que tem um pouco essa responsabilidade também. De trazer o tema. É tão difícil a gente conseguir que as casas abram espaço para esse tema,
que quando isso acontece, é muito importante que o palestrante, aquele que vai ser porta-voz de muitos de nós, entendam a importância e a seriedade. A gente não pode errar, né? Não pode dar brecha. É importante falar com responsabilidade, né, sobre o assunto e ter esse cuidado na hora de passar a informação. Porque esse acolhimento que elas tiveram ao final da palestra muito se dá pelas pessoas, os membros da casa, né, que já estavam mais propícios a esse acolhimento, mas ao que o palestrante conseguiu, com a sua explanação, fazer com que as pessoas tivessem um entendimento da importância desse movimento. Exatamente. E muito importante também é a gente saber que os espíritos nobres, né, em todas as obras onde há oportunidade de falar sobre o assunto, inclusive nessa que a gente apresentou para vocês hoje, declaram que um espírito nobre não admite qualquer forma de preconceito ou qualquer forma de discriminação. Então, quando a gente ouve isso, a gente entende que a discriminação e o preconceito são padrões, são condutas, são comportamentos egoístas, são comportamentos intolerantes. Isso seria incompatível com o amor que Jesus tentou nos passar e que esses espíritos já lidam com naturalidade. Eu acho que vale até repetir essa frase que está no livro que a gente tanto falou aqui, né? Sexo e Consciência. Exatamente. Espíritos nobres não admitem qualquer forma de preconceito. Exato. É bem, eu acho que aqui a gente... Emblemático. Né? Com isso, a gente encerra agradecendo a todos que ficaram até aqui, né? É um tema que não dá para fazer correndo, não dá para ser superficial. E convidando vocês aí que acompanharam a gente até o final para comentar qual é a religião de vocês, como vocês têm vivido esse processo. Vocês têm alguma situação parecida que a gente trouxe aqui, gostariam de dividir, seja lá qual for, né? Sua religião, o seu contexto. A gente está aberto a receber, né, essas mensagens, a trocar ideia. E ativem aí as notificações, se inscrevam no nosso canal se o que a gente trouxe aqui foi interessante, fez sentido para você. Vem muita coisa boa, a gente vai seguir dividindo com vocês como a gente lida com a nossa fé e como a nossa fé sustenta a nossa relação, a nossa casa, o nosso lar e a família que estamos construindo. Um beijo, até já!